Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje nós vamos iniciar nossa playlist sobre abdômen, certo? Vamos iniciar aqui o vídeo de hoje com alguns slides, depois a gente vai lá para o programa 3D para complementar, visualizar melhor, beleza? Então fica até o final que a gente vai complementar lá no final com o programa 3D para a gente ver essas estruturas que nós vamos falar aqui nos slides, tranquilo? Pessoal, antes de iniciarmos, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para a gente trazer cada vez mais vídeos desse jeito, beleza? Iniciando com a parte dos slides. Então aqui, anatomia, abdômen, parte 1, parede anterolateral. Então no vídeo de hoje nós vamos ver aqui, ó, essa região anterior e a região lateral. Nos próximos vídeos nós vamos ver a parede superior e a parede posterior lá. E por fim, a região inguinal aqui, que seria essa transição entre o abdômen com o membro inferior, beleza? Para esse último vídeo de região inguinal, o vídeo de hoje de parede anterolateral é essencial, tá bom, pessoal? Então, complemente bem o vídeo de hoje, para quando a gente chegar nesse vídeo de região inguinal, você entender, né, os fascículos dos músculos, né, que nós vamos ver hoje aqui, tá bom? Entender essa relação entre os músculos, beleza? Nós já vamos ver com mais detalhes isso aí. Antes de iniciarmos essa parte dos músculos, eu queria trazer aqui para vocês a divisão topográfica aqui do abdômen, né? Nós vamos utilizar 4 linhas para dividir o abdômen aqui, né, em 9 regiões. E eu queria mostrar para vocês algumas estruturas que estão localizadas nesses quadrantes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, hipocôndrio direito. A gente sabia que aqui fica o fígado, tá bom? Nós vamos ter vídeos específicos sobre o fígado, né? Questão do aparelho digestório, mas para iniciarmos isso, né, só passar uma visão um pouquinho mais simples, para você ter essa noção de posição dos órgãos e algumas estruturas, beleza? Então, outro ponto aqui para você. Então, existe aqui, ó, o chamado ponto de Murphy, que fica mais ou menos nessa região aqui. A gente traça uma linha aqui, ó, da espinha ilíaca antero-superior até aqui o umbigo e dividimos em 3 partes essa linha, tá? Esse ponto aqui, ó, esse terço aqui, ó, é mais lateral, digamos assim, ó, é chamado ponto de Murphy, né? Então, a pessoa que, por exemplo, está com alguma infecção no apêndice vermiforme, esse ponto aqui, se a gente, né, encosta ou aperta ali, o cara tem muita dor, tá? Então, essas referências, né, topográficas que eu queria trazer um pouquinho para vocês aí, tá bom? Por exemplo, mais um exemplo para você entender. Essa região aqui, ó, é chamada popularmente de boca do estômago, perdão, boca do estômago, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem doença do refluxo gastroesofágico, ela tem bastante dor aqui nessa região. Ela fala, estou com uma dor aqui na boca do estômago. Bom, então essa parte da divisão topográfica é a respeito disso, tá bom? Então, começando aqui com a divisão topográfica, nós vamos utilizar 4 linhas para dividir o abdômen em 9 segmentos, em 9 regiões, tá bom? Então, aqui essas são as regiões. Estou passando o mouse, nós já vamos ver com mais detalhe. E essas aqui são as linhas, tá? No caso, essa linha pontilhada aqui, ó, que é uma linha vertical, seria a linha hemiclavicular direita. Nós temos aqui, ó, a hemiclavicular esquerda também, e essas duas são as linhas verticais, tá, que nós utilizamos aqui na divisão topográfica. Já por parte das linhas horizontais, nós temos essa daqui, ó, que passa entre o bordo inferior aqui das últimas 2 costelas, né, de ambos os lados, né, uma linha entre esses 2 pontos, tá? E a outra linha horizontal seria a linha entre as espinhas ilíacas antero-superiores aqui. Unindo todas essas linhas, né, nós encontramos essa segmentação do abdômen em 9 regiões aqui, ó, que eu desenhei mais ou menos aqui, ó, para vocês entenderem, ó, tá? Então aqui, ó, essas aqui verticais, linhas hemiclaviculares, ó, a linha entre os bordos inferiores das últimas costelas e aqui a linha entre as espinhas ilíacas antero-superiores, tá? Divide em 9 segmentos aqui. Hipocôndrio, no caso esse aqui que eu estou passando o mouse, é o hipocôndrio direito, o epigástrio, que seria a boca do estômago, tá bom? Hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogástrio, aqui flanco esquerdo, fossa ilíaca direita,
hipogástrio e aqui a fossa ilíaca esquerda. O ponto de Murphy estaria aqui, ó, localizado bem acima do apêndice vermiforme, que é uma linha aqui, ó, entre o umbigo e a espinha ilíaca anterosuperior. Tá bom? O conteúdo agora dessas regiões, pessoal, o que nós encontramos em cada uma dessas regiões aqui, né? Então, aqui no caso do hipocôndrio direito, nós encontramos, ó, boa parte do fígado. Tá? Até quando você faz uma percussão aqui nos espaços intercostais, você nota uma diferença do som quando a gente se aproxima aqui, ó, das últimas costelas, dos últimos espaços intercostais, né? Fica um som mais submaciço, né? Devido à presença do fígado. Tá bom? Aqui no epigastro nós encontramos também uma outra parte do fígado e o estômago aqui, ó. Tá bom? Aqui no hipocôndrio esquerdo nós encontramos, ó, o baço e uma outra parte do estômago. Beleza? Aqui no flanco direito nós encontramos, ó, o seco, o cólon ascendente e o rim direito aqui. Beleza? Mesogástrio, nós encontramos as alças do jejúnio e do ilho, né, as alças do jejúnio iliais, e essas alças também estão presentes, né, nessa transição entre as regiões, ou seja, aqui, ó, entre o flanco direito e o mesogástrio, nós encontramos também as alças de jejúnio iliais, nessa transição aqui, tá bom? Não é específico, é só para a gente ter uma noção mais ou menos, tá bom? Aqui no flanco esquerdo, nós encontramos, ó, o cólon descendente e o rim esquerdo. Tá? Fossa ilíaca direita, nós já encontramos, ó, o apêndice vermiforme e, no caso das mulheres, o ovário direito. Aqui no hipogastro, nós encontramos o reto, a bexiga. No caso das mulheres, nós encontramos o útero entre o reto e a bexiga. E no caso do homem, nós encontramos aqui a próstata também. Beleza? Fossa ilíaca esquerda, nós encontramos o cólon sigmoide e, no caso das mulheres, o ovário esquerdo. Tá? No programa 3D vai ficar bem bacana da gente enxergar essas estruturas aí. Beleza? Fica até o final aí que a gente complementa essa parte. Aqui, pessoal, por parte dos músculos que nós encontramos nas paredes do abdômen, né, parede anterolateral, nós encontramos o músculo reto anterior, o músculo piramidal, que estaria localizado bem aqui, é um músculo pequenininho, que se estende aqui, ó, desde a sínfise púbica até a linha alba, que nós já vamos ver com mais detalhe. Tá? O músculo oblíquo externo, logo abaixo dele, o músculo oblíquo interno, e logo abaixo do músculo oblíquo interno, o músculo transverso do abdômen. Tá bom? Atenção aqui, né, alguns comentários para vocês aqui. Atenção para a direção das fibras de todos esses músculos aqui, tá? Principalmente os oblíquos e o transverso. Tá? Então, a direção vai dizer muito a respeito do funcionamento desses músculos. Tá? Outro ponto para comentar com vocês. Atenção para o músculo oblíquo interno e para o músculo transverso do abdômen. Tá? Porque nós vamos ver nos próximos slides, eles possuem fascículos na questão da inserção que eles se relacionam. Tá? É um pouquinho mais complexo essa parte. E esses detalhezinhos são essenciais lá para o nosso último vídeo de região inguinal. Tá bom? Lá eu também vou revisar com vocês alguns pontos, mas aqui, pessoal, é fundamental já pegar esses detalhes. Tá bom? O músculo reto anterior do abdômen, o piramidal, já são músculos mais tranquilos aí, beleza? Agora, esses aqui, eles já têm alguns detalhezinhos um pouquinho mais complexos que nós vamos utilizar eles lá na frente, tá bom? Então, atenção para isso aí, tá? Pessoal, aqui antes de iniciarmos, né, eu queria mostrar para vocês a questão da fáscia de Camper e da fáscia de Scarpa, tá? Que estão presentes aqui no tecido subcutâneo, tá? A fáscia de Camper ela é mais superficial e ela é rica em tecido adiposo. A fáscia de Scarpa ela já é um pouquinho mais profunda, ela também tem tecido adiposo. Tá? Só que existe uma diferença, né, nesse tecido adiposo. No caso aqui da fáscia de Camper, possuem uma textura mais areolar, são mais redondinhos, tá? O que é diferente da fáscia de Scarpa, que já tem a textura mais laminar, possuem um aspecto assim, mais de lâminas mesmo,
tá? Então, não confunda essas duas fáscias, tá? Lembrar que a fáscia de Camper ela é mais superficial e a fáscia de Scarpa ela é mais profunda. Lembra lá do alfabeto. C vem antes do S. Então, Camper vem antes de Scarpa lá. Tranquilo? Vai que, né, a dicasinha serve para ajudar aí. Tranquilo? Outro ponto para comentar com vocês também, pessoal, a questão da inserção aqui, formação também da linha alba, né, dessas aponeuroses dos músculos aqui do abdômen. Nós vamos ver nos últimos slides aqui do vídeo também essa inserção, bem importante isso, tá bom? Iniciando aqui, pessoal, com o músculo oblíquo externo. Tá? Então, o músculo oblíquo externo, assim como os demais músculos, eles possuem um ventre muscular e uma aponeurose. Tá? Essa aponeurose, nós vamos ver lá no final do vídeo, possui diferença na questão da inserção, relação aqui com a bainha do reto anterior do abdômen. Tá? Eu comento isso mais para frente. Aqui, por parte da origem e inserção do músculo oblíquo externo, possui origem das últimas 8 costelas, e a inserção aqui, ó, crista ilíaca, espinha ilíaca anterosuperior e a linha alba aqui. Tá bom? Já o músculo reto anterior do abdômen, ele possui origem aqui, ó, na sínfise púbica e no corpo do púbis, e ele se estende até lá o bordo inferior da quinta, sexta e sétima cartilagens costais. Beleza? Atenção aqui para a parte do músculo reto anterior do abdômen, para 2 pontos. A formação da bainha aqui que reveste ele, que no caso aqui, ó, ela está cortada, então onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá bom? Por que isso? Porque essa bainha, ela vai ser formada pela aponeurose dos outros músculos aqui, ó. Então, ó, note aqui, ó, a aponeurose desse músculo aqui, que seria o oblíquo interno, né? Ele vem aqui, ó, e cobre, né, o músculo reto anterior do abdômen. Então, atenção para essa bainha, que nós vamos ver lá no final. E um outro ponto para comentar com vocês é a respeito dessas estruturas aqui, ó, que estão localizadas entre os ventres musculares do músculo reto anterior do abdômen. Essa estrutura é chamada de intersecção tendínea. São resquícios de costelas abdominais aqui, tá bom? Então, aqui, ó, nós encontramos aqui, ó, intersecções tendíneas, tá? Aqui por parte do músculo piramidal, é um músculo bem pequenininho, que nós vamos ver melhor no programa 3D, tá? E ele possui aqui a origem, ó, na sínfise púbica, e ele se insere aqui na linha alba, tá? Nós vamos complementar ele melhor lá no programa 3D. E aqui, pessoal, já começa a parte mais detalhes, que seria o músculo oblíquo interno. Tá? O músculo oblíquo interno é esse daqui. Note aqui a orientação das fibras dele, ó, tá? Diferente das fibras do músculo oblíquo externo. Ó a direção. Tá vendo? Então, não confunda aqui. Tá? Parte de origem dele. Crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior e o terço externo aqui do ligamento inguinal. Já a inserção dele, ó, que é a parte da aponeurose, que possui inserção, ela é dividida em 3 fascículos. Um fascículo anterior, um fascículo médio e um fascículo posterior. Tá bom? O fascículo posterior, ele possui essa inserção nas últimas cartilagens costais aqui. Já o fascículo médio, ele possui inserção aqui, ó, na linha alba. E, atenção para esse ponto, o fascículo anterior, ó, bem onde eu estou passando o mouse, você nota aqui, ó, uma inserção aqui, ó, bem específica, né? É a inserção do fascículo anterior, tá? E aqui nós encontramos um tendão comum, tanto para o fascículo anterior do músculo oblíquo interno, quanto para um fascículo do músculo transverso, que nós já vamos ver no próximo slide. Essa união desses 2 fascículos forma a foice inguinal, tá? Então, só repetindo, a foice inguinal ela é formada pelo fascículo anterior do músculo oblíquo interno, bem aqui onde eu estou passando o mouse, com o fascículo do músculo transverso, que nós vamos ver no próximo slide. Esses 2 fascículos, eles se unem por um tendão comum, que é chamado de foice inguinal. Tá bom? Aqui, por parte do músculo transverso do abdômen, nós temos a origem dele aqui nos processos transversos das vértebras lombares, últimas cartilagens costais, a crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior e o terço externo
do ligamento inguinal. Tá? Atenção para esse músculo, que ele é o principal músculo aqui de compressão abdominal. Tá? As fibras deles aqui, ó, são transversais, diferentes dos músculos oblíquos, né? E a parte de inserção desse músculo, do músculo transverso do abdômen, ela é dividida em superior e inferior. Tá? A parte aqui, ó, de superior se insere lá na linha alba. E a parte inferior se insere aqui, ó, no pubis, lá naquele tendão comum, junto com o músculo oblíquo interno, fascículo anterior lá do músculo oblíquo interno, que forma a foice inguinal. Tá bom? Atenção para isso aqui. E um outro ponto aqui importante do músculo transverso do abdômen é a linha semilunar de Spiegel, que é um ponto aqui de transição entre o ventre muscular e a sua aponeurose. Então, essa transição, ó, tem um aspecto semilunar, que é chamado de linha semilunar de Spiegel. Já as funções desses músculos, pessoal, eu trago aqui para vocês a relação aqui da flexão do tórax contra a pelve, quando eles se associam, né, eles flexionam o tórax em direção da pelve. Também realizam a rotação ali da coluna, no caso ali os músculos oblíquos. Nós vamos ver vídeos ali no programa 3D demonstrando esses movimentos, tá bom? Aqui por parte, né, relacionando com a fisiologia, nós temos a compressão abdominal, né, que auxilia na micção, vômito, defecação e expiração forçada. Por que isso? Porque esses músculos da parede anterolateral do abdômen, quando eles, né, contraem, eles aumentam a pressão da cavidade abdominal, né, o que facilita a micção, o vômito, defecação, a expiração forçada, igual nós vimos lá nos vídeos de aparelho respiratório, que aumentando essa pressão da cavidade abdominal, meio que empurra o diafragma lá contra a cavidade torácica, né, o que facilita, né, a expiração, né? Então, é um músculo acessório aí, que nós vimos lá naquele vídeo, né? Mas nós complementamos isso melhor com os vídeos do programa 3D, pessoal, para vocês verem esses movimentos, é bem bacana. Tranquilo? Aqui agora, pessoal, sobre a bainha do músculo reto anterior do abdômen. Tá? Atenção para esse ponto aqui, pessoal. Por quê? Aqui, no caso, por didática, eu resolvi trazer igual os livros, igual a literatura apresenta, região supraumbilical e região infraumbilical. Tá? Mas o certo não era utilizar o umbigo como parâmetro, né? O que está acima do umbigo e o que está abaixo do umbigo. Né? O certo seria utilizar a linha arqueada de Douglas. Tá? Que isso vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês quando a gente vê o programa 3D. Tá? Enfim, voltando aqui, ó, nessa imagem, nós encontramos aqui, ó, a pele, tecido subcutâneo, músculo reto anterior do abdômen, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e aqui o músculo transverso do abdômen. Tá? Atenção aqui, ó, ventre muscular e as aponeuroses desses músculos. Tá? As aponeuroses desses três músculos, eles vão aqui revestir o músculo reto anterior do abdômen. E esse formato, esse jeito de revestir o músculo reto anterior do abdômen é diferente na região supraumbilical, aqui, da região infraumbilical. Tá? É isso que nós vamos ver agora. Tá? Então, note aqui. Músculo oblíquo externo, ventre muscular, sua aponeurose. Note que a aponeurose do músculo oblíquo externo, ela passa anteriormente ao músculo reto anterior do abdômen. Beleza? Já a aponeurose do músculo oblíquo interno, quando ela chega aqui, ó, próximo ao músculo reto anterior do abdômen, ela se bifurca em uma lâmina anterior e uma lâmina posterior. Tá? Então, atenção para essa aponeurose do músculo oblíquo interno, porque ela possui essa bifurcação, sendo que uma lâmina vai lá para a região anterior e a outra lâmina vem aqui para a região posterior. Beleza? Já a aponeurose do músculo transverso do abdômen, ela vem aqui para a região posterior. Tá? Isso forma aqui o revestimento posterior e o revestimento anterior da bainha, aqui no caso do músculo reto anterior do
do abdômen, que forma a bainha dele. Tá? Então, só repetindo aqui a região supraumbilical, a região acima do umbigo. Né? Na região anterior ao músculo reto anterior, nós encontramos a aponeurose do músculo oblíquo externo, que vindo aqui, a lâmina anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno, né? Formam esse revestimento anterior do músculo reto anterior do abdômen. Tranquilo? O que é diferente aqui da região posterior, pessoal. Atenção para isso. Tá? A região posterior é formada aqui, ó, pela lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno e pela aponeurose do músculo transverso do abdômen. Eles revestem aqui, ó, tanto a região anterior quanto a região posterior, eles revestem o músculo reto anterior do abdômen e se unem aqui na linha alba. Beleza? Isso aqui, região supraumbilical. Já na região infraumbilical, nós não temos revestimento posterior. Todas as aponeuroses dos 3 músculos passam aqui na região anterior ao reto anterior do abdômen, tá bom? Note aqui na imagem, as 3 aponeuroses vindo aqui na região anterior ao músculo reto anterior do abdômen. Beleza? Eu vou mostrar melhor para vocês essa linha arqueada de Douglas, né? Que é o ponto onde ocorre essa diferença de revestimento desse formato aqui para esse formato aqui. Tá? No caso, por didática, igual eu expliquei para vocês, os livros trazem essa diferença, esse formato aqui, em região infraumbilical, que seria assim, e região supraumbilical. Só que o umbigo ele não é um ponto de referência para essa transição bem adequado. O certo seria utilizar a linha arqueada de Douglas, que é o que eu vou mostrar para vocês lá no programa 3D. Beleza? Aqui, pessoal, nessa imagem eu queria comentar com vocês a tríade peritoneal, que logo abaixo aqui, ó, do músculo transverso do abdômen, aqui, ó, reto anterior do abdômen, nós encontramos a tríade peritoneal. Tá? No caso, essa daqui, ó, mais cinza, seria a fáscia transversalis. Essa aqui amarelinha seria a gordura pré-peritoneal. E aqui em preto seria o peritônio parietal. Lembrando que o peritônio é uma serosa. Nós já estudamos a pleura, o pericárdio e agora estamos estudando o peritônio. Essas são as 3 serosas do corpo humano, tá bom? Do mesmo modo que lá nós encontramos pleura parietal e pleura visceral, pericárdio seroso parietal, pericárdio seroso visceral, aqui nós também vamos encontrar peritônio parietal revestindo as paredes e o peritônio visceral revestindo os órgãos, as estruturas, tá bom? Então eu só queria comentar com vocês essa continuação aqui, ó, né, nessa ordem. Então lá, ó, pele, tecido subcutâneo, os músculos e as suas aponeuroses, e aqui nós encontramos daí a tríade peritoneal. Beleza? Nessa imagem aqui tá bem bacana para a gente ver a face de Camper, ó, um formato mais arredondado, né, bastante tecido adiposo, e aqui, ó, a face de Scarpa, né, que ela é mais laminar. Beleza? Bem bacana essa imagem aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos iniciar o programa 3D agora lá para a gente revisar e complementar um pouquinho? Iniciando então aqui a parte do programa 3D, pessoal, vamos complementar um pouquinho. Nós vamos começar aqui vendo os movimentos desses músculos. Igual eu falei para vocês lá, flexão do tórax em direção à pelve. Vamos ver um videozinho sobre isso. Então aqui, ó, os músculos da parede anterolateral e aqui o movimento, ó. Note aqui o ponto de relaxamento e contração. Ele aproxima lá, ó. Beleza? Ó, uma vista anterior aí, ó. E aqui já é uma vista lateral. Vamos ver a região posterior aqui também. Beleza, pessoal? Flexão do tórax em direção à pelve aqui, tá? E aqui por parte da rotação, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, a rotação que os músculos oblíquos realizam aqui, ó. Então, ó, quando eles estão
contraídos, ó, eles tracionam, né, essa região lá. Beleza? A coluna se movimentando lá. Claro que existem, no caso aqui, ó, outros músculos que ajudam, né, mas uma contribuição aí. Beleza? Ó. Show de bola? Vamos iniciar então agora aqui a parte do abdômen. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, são os músculos que nós estudamos hoje, né? Então aqui, ó, músculo oblíquo externo. Note aqui as fibras, ó, nessa direção, vindo aqui para a região mais inferior, né? Eles partem aqui, né, dessa posição e vão aqui mais para a região inferior, nessa direção aqui, ó. Beleza? O que é diferente do músculo oblíquo interno, ó. Já é diferente, ela parte aqui da região inferior e vai lá para a região superior. Beleza? Então, voltando lá, músculo oblíquo externo. Aqui daí nós já encontramos, ó, músculo reto anterior do abdômen, com as intersecções tendíneas aqui, né? Aqui o músculo oblíquo interno. Aqui o músculo transverso do abdômen. E aqui, por fim, pessoal, ó, um músculo pequenininho que nós encontramos, ó, que seria o músculo piramidal. Ele parte aqui, ó, da sínfise púbica e se insere na linha alba. Beleza? Seria esse daqui. Pequenininho aqui. Beleza? Antes de continuarmos com as características específicas de cada um deles, eu queria comentar com vocês sobre a divisão topográfica aqui, tá? Pra gente ver um pouquinho melhor aquelas estruturas, tá? Então eu vou fazer aqui um esboço, mais ou menos, né, das linhas, ó, hemiclaviculares aqui, tá? Aqui a linha entre a espinha ilíaca anterosuperior e a linha entre borda inferior das últimas costelas. Beleza? Então note aqui, ó, hipocôndrio direito, nós encontramos, ó, o fígado aqui, né? Aqui o epigástrio com o fígado e o estômago. Aqui a boca do estômago, igual o pessoal fala. Hipocôndrio esquerdo, nós encontramos o baço e parte do estômago. Beleza? Flanco direito, nós encontramos, ó, seco, o cólon ascendente e o rim, ó, o rim direito aqui, ó. Beleza? Vou voltar aqui para a região. Daí aqui, só voltando aqui as linhas, só para a gente ter uma noção, só. Ó. Aqui o mesogástrio com as alças jejuniliais. Note aqui também, ó, que nós encontramos alças aqui, ó, nessa transição, né? Aqui já no flanco esquerdo, nós encontramos, ó, o cólon descendente. Nós encontramos aqui, ó, o rim esquerdo também, beleza? E algumas alças aqui, ó, jejuniliais. Beleza? Aqui, pessoal, ó, nós já encontramos, ó, o apêndice. Opa, soltei a linha aqui. Encontramos, ó, fossa ilíaca direita. Nós encontramos, ó, o apêndice vermiforme, né? Aqui eu já vou mudar ali para vocês verem. Vai ter o ovário direito, beleza? Aqui no hipogastro nós encontramos, ó, o reto, a bexiga aqui embaixo. No caso das mulheres, o útero. E no caso do homem, a próstata, que nós já vamos ver ali, tá? E fossa ilíaca esquerda, cólon sigmoide e o ovário esquerdo, tá? Então aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor, deixa eu tirar aqui o músculo piramidal, ó. Aqui seria a bexiga, tá? E lá atrás o reto, tá? Vamos ver essa direção aqui, eu acho que um pouquinho melhor para a gente visualizar. Então, ó, bexiga mais anterior, né? E aqui o reto, beleza? Ó, aqui nós já encontramos a próstata, beleza?
Aqui estaria a próstata, só para você se localizar, ó. Beleza? No caso das mulheres, ó, já é diferente, né? Ó, entre a bexiga e o reto, nós encontramos o útero, né? Na região hipogástrica. E aqui nas fossas ilíacas nós encontramos os ovários ali, ó. Beleza, ó, ovários aqui. E aqui nós também vamos encontrar, já mexo. E aqui, ó, reto, útero e a bexiga. Beleza? Aqui o ovário esquerdo ali. Tá? Só a gente ver uma vista posterior aqui, ó. Então aqui, ó, o reto, útero, os ovários aqui e a bexiga lá mais anteriormente. Beleza, pessoal? Então aqui divisão topográfica. Aqui, pessoal, voltando para a parte dos músculos, né? Então, ó, músculo oblíquo externo, tá? Músculo reto anterior do abdômen, músculo oblíquo interno e aqui o músculo transverso. E aqui embaixo, ó, pequenininho, o músculo piramidal. Tranquilo? Só para vocês se localizarem aí. Vamos ver agora as estruturas de cada um. Tá? Então, lembrar aqui, ó, músculo oblíquo externo possui aqui, ó, um ventre muscular, assim como todos os outros, e uma aponeurose. Tá? A inserção dele aqui, ó, linha alba. Tranquilo? Nós vamos ver na região inguinal aqui alguns fascículos que contribuem aqui, tá? Mas a princípio é isso aqui, tá? Por parte do músculo reto anterior do abdômen, né? Parte aqui, ó, da sínfise púbica, né? Que se insere lá nas cartilagens costais, lá, nas últimas, né? Tranquilo? E ele possui aqui as intersecções tendíneas, tá? Que são aqueles resquícios de costelas abdominais. Tranquilo? Aqui por parte do músculo oblíquo interno, atenção para os fascículos. Então, ó, fascículo posterior aqui em cima, mantém relação com as cartilagens aqui, costais. O fascículo médio que vem aqui, ó, em direção da linha alba. E o fascículo anterior, tá? Que é meio invertido, né? Então, ó, posterior, médio e o anterior aqui. Lembrar que esse fascículo aqui, ó, anterior, que seria, né, na nossa visão aqui, o mais inferior de todos, ele se une com o fascículo inferior do músculo transverso do abdômen, que nós já vamos ver, e eles juntos formam um tendão comum, que é chamado de foice inguinal aqui, tá? Então, atenção para isso aí, ó. Aqui no programa, ele não está representando bem 100% isso, tá? Mas dá para a gente imaginar aqui mais ou menos, ó, fascículo anterior do oblíquo interno, e aqui, ó, o fascículo, né, inferior do músculo transverso do abdômen, que ó, ele se une, formam a foice inguinal aqui, tá? Aqui não está dando para ver bem 100%, mas atenção com isso aí, pessoal. Aqui por parte do músculo transverso do abdômen, né, ele possui, por parte das inserções, um fascículo aqui, ó, superior, que vem aqui em direção da linha alba, tá? E um fascículo inferior aqui, ó, que ele vem em direção da foice inguinal, aquele tendão conjunto, né? Tá bom? Outro ponto para mostrar para vocês aqui, ó. Lembrar daquela transição entre o ventre muscular do músculo transverso do abdômen com a sua aponeurose. Então, ventre muscular e a aponeurose aqui, tá? Linha semilunar de Spiegel aqui. Tranquilo? Atenção para essa estrutura. E aqui agora, pessoal, por fim, vamos ver a bainha do reto, que é formada aqui pelos músculos do abdômen. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ficou um esôfago aqui. Vou mostrar aqui numa vista, ó, aqui seria anterior, né? Vou rotacionar só para a gente visualizar melhor, tá? Aqui seria uma vista posterior. Esse daqui seria o músculo transverso, tá? Eu vou tirar ele aqui só para vocês verem. Aqui já seria o músculo reto anterior do abdômen, tá? Então, quero mostrar para vocês a questão da linha arqueada,
tá? De Douglas lá, tá? Então, voltando aqui. Vamos tirar os ossos e vou colocar aqui para vocês, ó, em relação ao umbigo, tá? Vamos tirar essas partes aqui. Vou tirar rapidinho, já volto. Então, show de bola, pessoal. Tirei aqui algumas partes só para facilitar a nossa didática, né? Então, aqui, pessoal, aqui estaria, ó, o umbigo, né? E nesse nível aqui seria aquela divisão em região supra-umbilical e região infra-umbilical, certo? Só que eu quero mostrar isso para vocês aqui, ó, mais ou menos, que essa divisão, ó, não acontece nesse nível, tá? Por questões didáticas, eles utilizam esse parâmetro, mas não ocorre nesse nível. Ó, aqui, ó, a linha arqueada de Douglas aqui, tá? Não ocorre ao nível do umbigo. Ó, vou tentar mostrar de novo para vocês aqui, ó. Aqui mais ou menos, ó, né? O nível. Se a gente for rotacionando devagarzinho, dá para ter uma noção. É um pouquinho mais para baixo, né? Ó. Estaria aqui mais ou menos, né? Ó. Essa divisão ocorre aqui. Beleza? Então, é esse ponto que eu queria mostrar para vocês lá. Aqui no programinha 3D não vai dar para a gente ver os fascículos, né, da aponeurose certinho se unindo, né? Mas lembrar que aqui na região infra-umbilical, todos os fascículos passam, ó, anteriormente ao músculo reto anterior do abdômen. Aqui seria a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Beleza? O que é diferente da região supra-umbilical. Na região supra-umbilical, nós temos lá aquela divisão, lá, o músculo reto anterior do abdômen. Aqui, o músculo oblíquo externo. Vem aqui para a região anterior e se une aqui na linha alba. O músculo oblíquo interno, lembrar que ele se bifurca em lâmina anterior e lâmina posterior. A lâmina anterior vem aqui para a região anterior, depois se insere lá na linha alba. Enquanto que a lâmina posterior passa na região posterior, beleza? E a aponeurose aqui, ó, do músculo transverso do abdômen vem aqui para a região posterior, beleza? Região supra, região infra aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham bom proveito desses vídeos. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui para ajudar. Já deixa o like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar trazendo vídeos assim, beleza? E até a próxima, pessoal. Abraço!